Eu gostaria nessa manhã de celebração da Ceia do Senhor, eu gostaria de convidar você ao texto de João, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 17. E eu quero conduzir os irmãos nessa reflexão no texto de João. E vamos falar sobre o caminho do amor. O texto vai nos mostrar algumas coisas. Esse é um texto conhecido como lava-pés. O texto onde Jesus simula ou exemplifica de modo tão prático o que significa amar e servir. E eu gostaria de, assim como o mestre fez, também poder sinalizar para você o significado da palavra amor e o significado da palavra servir. João, capítulo 13, do verso 1 ao verso 17. Todos abriram aí? João, capítulo 13, do verso 1 ao verso 17. Vamos ler o texto sagrado? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, chegou a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua palavra mais uma vez e pedimos que o Teu Espírito nos leve a compreendê-la e a vivê-la. Para a glória do Teu nome é que nós pedimos isso. Amém. Amém. Você sabe onde começa uma mensagem? Se você fosse o pregador dessa manhã, por onde você acha que começaria uma mensagem que você traria para compartilhar com os irmãos aqui na igreja? No seminário e nas nossas convivências com alguns mestres da interpretação bíblica, o conselho que recebemos é que toda mensagem deve partir do texto sagrado, do texto bíblico. Nunca de uma ideia pré-concebida a respeito do texto. Então é mais ou menos assim, toda mensagem que se presta, ela deve nascer do texto sagrado. Você deve ler as Escrituras e a partir da leitura das Escrituras, da sua compreensão,
do que as Escrituras estão dizendo, e cuidado com a sua compreensão, cuidado com a sua interpretação, ela pode ser tendenciosa ao seu coração, é de lá que vai sair uma mensagem. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, isso é um princípio de interpretação bíblica antigo e talvez mais rudimentar, ou mais básico. Eu estou dizendo isso porque nessa manhã eu quero fazer quase que um exercício de interpretação bíblica com os irmãos à luz desse texto que acabamos de ler. Então eu quero pedir para você, nesse primeiro instante, assim que você acabou de ouvir o texto, você conseguiria dizer para mim qual é o assunto desse texto? Quando a gente acaba de ler um texto, eu tive um mestre chamado Jorge, e o Jorge dizia assim, qual é o assunto do texto? A primeira pergunta a se fazer é, do que é que o texto está falando? O que o autor do texto queria comunicar? O que as Escrituras estão comunicando? Não o que você quer que ela comunique para você nessa manhã ou naquele momento que você está lendo, mas o que o texto, pelo texto, está dizendo para você. O que você acha que esse texto trata do quê? O que você acha? Sobre serviço, uma opinião. Humildade. Serviço, humildade. E pega mais uma água para mim lá dentro, por favor. O que mais? Serviço, humildade. Era um ensinamento de Jesus a respeito da humildade, ou a respeito do servir. Ok? Mas o assunto de Jesus qual era? Jesus estava falando de um exemplo, dando para eles um exemplo de humildade, de serviço. Estava ensinando através de um exemplo de humildade e de serviço. Obrigado, meu bem. Mas qual é o assunto do texto? Irmãos, essa pergunta parece ser simples de ser respondida, mas ela não é simples. Porque um tanto de vezes nós lemos o texto e falamos assim, bom, afinal, do que esse texto está dizendo? E quando você fragmenta verso por verso, parece que dá uma interpretação assim, Jesus está falando sobre amor. O primeiro verso fala sobre amor, não fala? Leia aí o primeiro verso. Isso, o texto está falando de amor. Então você começa a ler o texto e fala, não, Jesus vai falar sobre amor. E amor no sentido de servir pessoas, amor. E aí você pode entender que amor é o assunto do texto. Mas depois ele vai falar que Jesus serviu. Aí você vai falar, não, serviço é o assunto do texto. Aí você vai relacionar servir com amar. E aí você vai dando um jeito de montar esse quebra-cabeça que o texto sagrado está te apresentando. Eu gostaria de descer com os irmãos ao texto sagrado nessa manhã, verso por verso, ou perícope, porque perícope é uma palavra técnica, né, que os estudiosos usam para dizer assim, um determinado trecho das Escrituras, ele se complementa, ele tem começo, meio e fim. Então é uma perícope, é um recorte do texto. Né? Não dá para a gente ler o capítulo inteiro, então vamos ler essa perícope, esse texto, esse trecho das Escrituras juntos e vamos tentar entender o que Jesus está nos dizendo nessa manhã, especialmente à luz da celebração da ceia do Senhor. Veja aí, então, o versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa. Opa, para. O que é mesmo a festa da Páscoa? É o período do ano que a gente compra ovo de Páscoa para as crianças, pastor. É isso? O que era a Páscoa judaica? Um pouco antes da festa da Páscoa judaica. A Páscoa judaica era o quê? Era a celebração do grande amor de Deus pelo povo judeu ao libertá-lo do Egito. Era a festa que foi instituída para se relembrar o quanto Deus amou o seu povo e subjugou o grande império de então para que seu povo saísse da escravidão. Era a festa da liberdade. A festa para as pessoas lembrarem que eles eram escravos e agora então eram livres. Deus havia libertado o seu povo. E Jesus então está nesse contexto da festa da Páscoa, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o seu tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim.
A pergunta, meus irmãos, que está aqui no texto, é a seguinte: o que Jesus fez da sua vida? Por exemplo, digamos que você tivesse um câncer, como o do Marcelo Rezende, que faleceu ontem, né? E você soubesse que você tem 3 meses de vida. Ou 2. Ou 1. Ou 15 dias. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo, sabendo Jesus que o texto está dizendo que Jesus tinha consciência do fim da sua vida. O que ele fez? O que o texto diz que Jesus fez? Olha só, Jesus está no presente, tá certo? Daqui a pouco tempo é o final, é a morte. Mas Jesus está aqui, pertinho do fim. Ele, olhando para trás, ele vai ver toda a sua vida. O que o texto está dizendo? Leia o texto, não tenho medo do texto, não. Ele amou e decidiu amar até o fim. E quem é que ele amou? O texto diz aí também. Tendo chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Os seus. Veja que interessante isso. Agora me responda. Se você soubesse que o seu tempo de partir estava próximo, alguém diria de você que você viveu amando e perto da morte decidiu permanecer amando? Porque uma coisa é a gente desejar amar, não é? E tem momentos que a gente ama, tem momentos que a gente descobre o amor. Aliás, as Escrituras vão dizer que quando a gente se converte, a gente experimenta o que o texto vai dizer, alguns autores vão dizer, de primeiro amor. O Apocalipse vai dizer assim, né? Vive em você a força do primeiro amor. Agora, quantas pessoas não decidem amar a Deus sobre todas as coisas e amar seu próximo como a si mesmo, mas logo depois desistem de amar? Será que diante do nosso caixão, alguém diria assim: olha, fulano, nossa, teve uma época que ele realmente me impressionou, mas depois ele ficou tão egoísta, depois que ele enricou, ele perdeu aquela graça que ele tinha, e aí os seus filhos se perderam, e ele se separou da mulher, e ele descambou, e ele amou, mas parece que ele decidiu não continuar amando. O texto está dizendo de Jesus assim, que ele amou, e diante da realidade do fim da vida, ele fez uma escolha diante da finitude da vida. Eu vou continuar amando. Você já viu aquela expressão que alguns cônjuges ou as pessoas dizem assim: cansei, resolvi cuidar da minha vida. Sabe o que ele está dizendo? Cansei de amar. Cansei de ajudar, cansei de ficar esperando, cansei de viver para o meu marido, para os meus filhos. Vou cuidar de mim. Vou ser feliz, resolvi ser feliz. Já viu essa expressão? Resolvi ser feliz. Sabe o que é isso? Desistir de amar pessoas. Desistir de viver por causa de alguém. Desistir de viver servindo pessoas. Vou pensar em mim. Meu trabalho é para me dar dinheiro. Meu namorado é para me dar presente. Tudo é meu, tudo é para mim. Parece que o que o texto está dizendo, na minha leitura, se eu não estou viajando muito, é que se perguntassem sobre Jesus, alguém vai dizer assim: ele amou e permaneceu amando até o fim. Ele não abriu mão de amar.
Ele não desistiu de amar. Agora vamos em frente, versículo 2. Estava sendo servido o jantar e o diabo havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Veja que interessante isso aqui. Bom, no mesmo minuto, no mesmo tempo, tá certo? O verso 1 está falando de amor, agora o verso 2 fala de indução. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido. Induzir é instigar, impulsionar, seduzir, persuadir, atrair, incentivar e convencer. No caso de Judas, o que é que o diabo fez para induzi-lo? O que o diabo usou para induzir Judas a trair Jesus? Ou seja, o que o diabo usou para induzir Judas a se afastar do amor? A gente sabe que Judas traiu Jesus por quanto? Por 30 moedas de prata. E o que você faz com 30 moedas de prata? Não sei, naquele tempo, não me recordo agora, mas deve ter alguma referência específica de quanto valia 30 moedas de prata. Como que o diabo induziu Judas? Através da ganância pelo dinheiro. E quem tem dinheiro tem? Poder. Nós sempre queremos ter poder. O amor é um caminho de vulnerabilidade. Você pode até mandar na sua casa, mas quando você ama, na verdade você se subjuga ao ser amado. O amor de Deus levou Cristo aonde? A cruz do Calvário. O caminho do amor é um caminho de doação, é um caminho de serviço, é um caminho de sofrimento. E o caminho do poder? É um caminho de autoexaltação, é um caminho de autossuficiência. Eu não preciso de você, eu tenho dinheiro. O diabo induziu Judas. Então, se no verso 1 a gente olha para Jesus como um exemplo de quem tem consciência de que sua vida acabaria e que amou e permaneceu amando até o fim, no verso 2 a gente tem um exemplo de alguém que foi induzido, subvertido, conduzido, alguém que foi, eu falei aqui algumas palavras sinônimas, né? Incentivado, atraído, persuadido pelo dinheiro, pelo status, pela vaidade, pela ganância ou pelo poder. Nosso irmão Richard Foster, um escritor muito bacana, diz assim: o pecado do poder é o desejo de ser mais do que aquilo para o que fomos criados. O pecado do poder é o pecado de querermos ser mais do que aquilo para o que fomos criados. Eu quero mais. Eu quero saber mais, eu quero ter mais. Eu não posso ficar nessa condição humana. Eu preciso ser como Deus. Não foi esse o pecado de Adão e Eva? Se vocês comerem disso aqui, ó, vocês vão ser como Ele. Come para ver. Nós queremos ser o que nós não somos. Queremos ser deuses. E então eles vão e comem do fruto. Eu acho, meus irmãos, olhando para o texto, que estamos diante de dois caminhos. O caminho de Jesus, que é o caminho da escolha pelo amor, e o caminho do diabo, que é a escolha pelo poder. Eu acho que estamos diante desses dois caminhos. Verso 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu... Vamos lá. Estão acompanhando ou estão perseguindo? Sim? Não? Jesus sabia que Deus, está aí no texto, olha aí, havia colocado nas suas mãos todas as coisas. A palavra aqui na tradução na NVI, Deus tinha dado a ele todo o poder, não é? Colocado todas as coisas debaixo do seu poder, da sua vontade. Estava na mão de Jesus fazer o que ele quisesse. E que viera de Deus e estava voltando para Deus.
Jesus tinha consciência de que todas as coisas estavam debaixo do seu poder. E aí eu pensei assim, somente aquele que amou perfeitamente poderia lidar com o poder absoluto. Porque o poder corrompe. Na medida que você tem poder, você tem como escolher, você tem como influenciar, você tem como dizer sim, dizer não sobre sua vida ou sobre a vida de alguém. Você está num exercício de amor, está num conflito entre amor e poder. Aliás, eu andei lendo aquela música do pessoal aí da década de 80, né? O Amor e o Poder, lembra dessa música? Interessante isso. Parece que, como é que eu posso experimentar o poder em essência e o amor em essência? Parece que um é antagônico ao outro. Mas o que o texto está dizendo é que na pessoa de Jesus, Jesus sabia que tinha vindo de Deus, que voltara para Deus e que todo o poder estava nas suas mãos. O poder absoluto estava na mão do único homem que amou absolutamente. Uma frase que me chamou a atenção foi essa daqui: a única cura para o amor ao poder é o poder do amor. A única cura para o amor ao poder é o poder do amor. Quando você decide amar, você subjuga a força do poder para o bem do outro. Se você ama o poder, ainda que você ame pessoas, você subjuga as pessoas a seu serviço. E eu acho que o cenário religioso evangélico nos ensina isso de maneira muito clara. Não é mesmo? Ou cenário religioso. Jesus sabia que Deus escolheu se relacionar conosco através do amor e não do poder. E aqui nós podemos dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque só o amor pode nos dar significado, pode dar significado à nossa vida e construir alguma coisa de valor eterno. Imagina que, naquele momento, certo da sua morte, Jesus pensasse assim. Vamos só fazer uma imaginação. Bom, já me humilhei, já servi esse pessoal, já curei, já preguei. Quer saber? Pai, cansei. Vou pensar em mim. Manda do céu, aliás, ele pediria, né? Assim, anjos celestiais, desçam a meu favor. E vamos resolver isso aqui agora. Tu quer ou não quer? Não quer? Pô, descarta. Imagina se Jesus resolvesse nos convencer pelo poder. Como seria a história? Aí tu chegaria lá no céu. Ó, é o seguinte. Apareceu um anjo, não sei de onde, pôs uma Kalishnikov na minha cabeça e falou, tu quer ou não quer? Eu falei, claro que eu quero. E eu cheguei aqui no céu. Mas tu amou Jesus? É tipo assim, tu me ama ou não me ama? Claro que eu te amo. Se eu não te amar, tu tem o poder de me matar. Aí tu chega no céu. Não, mas você tem certeza que você amava Jesus? Ó, para ser sincero, eu não tenho muita certeza, porque tinha um 38 na minha cabeça. Quem me trouxe foi o poder, não foi o amor. Eu não vim porque eu quis. Eu vim porque minha mãe mandou. Eu não vim porque eu quis. Eu vim porque meu pastor falou para mim que se eu não viesse, eu ia para o inferno. Eu não virei crente porque eu quis. Eu virei crente porque me contaram que se eu não virasse crente, eu estava destinado à perdição eterna e o lago de fogo. E é isso, eu estava com medo. Não que essas coisas não sejam verdades, mas entende? Se perguntasse para Jesus assim, Jesus,
Tudo bem. Ok. Versículo 4 e versículo 5. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Deixa eu ler de novo o texto, por favor, antes de você ficar assustado comigo. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou a toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. O que significava aquele gesto de Jesus? Humildade. Sim, mas Jesus estava dizendo assim, pessoal, existe uma pirâmide social. Imagina uma pirâmide, um triângulo grandão assim. Jesus estava dizendo, tem uma pirâmide social, e quem está no topo dessa pirâmide são as pessoas mais importantes, e elas são as mais importantes, via de regra, porque possuem maior poder. E na base dessa pirâmide ficam as pessoas de menos importância, porque não possuem dinheiro, não possuem conhecimento de qualquer tipo, e por isso não possuem nenhum tipo de poder também, nem econômico, nem intelectual. O que Jesus acaba de fazer, diante dos olhos dos discípulos, é dar concretude a essa pirâmide social. Agora você pode olhar para a minha gravata. Eu estou com cara do quê? Não era bem essa a ideia, né? Mas... Está servida, senhora? Os nossos ordens não usam gravatas borboletas, usam? Quem usa gravata borboleta na nossa pirâmide social? É estranho ver alguém de gravata borboleta. Se eu colocasse uma gravata assim, você diria que eu sou o quê? Pô, o pastor está com cara de executivo hoje, homem de negócios, não é isso? Uma gravata de comprido? Mas e a gravata borboleta? Eu ia vir com a camisa branca, para ficar mais típico ainda, né? A minha mulher não passou a camisa, a culpa foi dela. Mas a minha intenção é só dizer para você assim que esse símbolo equivale à toalha e a bacia. As pessoas chegavam nas casas, e nas casas dos mais abastados havia um empregado, um servo, que lavava os pés das visitas, porque elas vinham a pé, pelas estradas empoeiradas e tudo mais. E quem fazia isso era o subalterno da casa. E você já sabia que você chegaria, daria os seus pés para serem lavados por o subalterno. Quando Jesus faz isso, ele está dizendo assim, pessoal, existe uma pirâmide social aonde os mais ricos estão no topo e são servidos pelos mais frágeis. Só que ninguém entendeu nada. Porque isso não poderia acontecer com Jesus. Jesus estava no topo. E nós, discípulos, estávamos na base. Daí então a reação do Pedro, que é bem natural. Olha aí, o verso 6 e verso 7. Chegou Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Não estou entendendo. O senhor vai pôr uma gravatinha borboleta e vai me servir no jantar da igreja? Tu vai me oferecer aguinha? O senhor é o pastor da igreja. O senhor é o pai da casa. O senhor vai fazer isso? O senhor é o chefe do departamento. O senhor não pode varrer o chão da fábrica. Não. O senhor não vai fazer isso. O senhor não vai mudar as coisas desse mundo. Quem tem mais poder está em cima e não faz esse serviço subalterno de quem está embaixo. Eu estou embaixo, o senhor está em cima. Não, Jesus não vem inverter as coisas no nosso mundo, não. Eu contei para os irmãos que quando os vencedores por Cristo vieram aqui na igreja, aconteceu uma coisa dessa, né? Contei não? Quem está lembrado dessa história?
Os vencedores chegaram mais cedo, só tinha eu para abrir a igreja. E começaram a descer caixa de instrumento, caixa de som, equipamento de som. E eu lá, tudo bem, vamos chegar, sejam bem-vindos, abrir a igreja, sozinho. Eu e a banda inteira. Pastor, não falaram, pastor, tem um microfone aí, eu pegava um microfone, não sei o quê. Você pode ligar o som? Eu falei, olha, eu não sei ligar o som. Você não é o sonoplasta da igreja que vai, a gente precisa passar o som aqui antes do... Eu falei, não, eu sou o pastor da igreja. Pastor, desculpa, então, aí na hora já mudou o jeito de falar. Como assim? O senhor está carregando nossos instrumentos, o senhor não pode ser o pastor da igreja. O pastor da igreja chega na hora do culto de terno e gravata e fala bonito para todo mundo ficar emocionado na hora que começa a celebração. Não é isso? Bom, no meu tempo era, pelo menos. O Pedro é testado nesse teste do amor. Só que o Pedro estava vivendo no modo poder. E Jesus estava dizendo assim, Pedro, você tem que viver no modo amor. Você tem que mudar o modo de existência, Pedro. E aí Jesus deixa as seguintes palavras, mais tarde, porém, entenderá. Reticências aí. Mais tarde, porém, entenderá. Eu espero que esse mais tarde não seja tarde demais para nenhum de nós aqui, meus irmãos. Eu espero mesmo que esse mais tarde entenderá não seja tarde demais. Espero que você já tenha entendido isso. Espero que Deus já tenha te mostrado isso. Que não vale a pena viver pelo poder. Que você precisa viver e não pode desistir de viver pelo amor. Eu fiz uma pergunta para minha mulher, ela ficou meio assim, não me respondeu. Imagina ser mulher de pastor, não é fácil, né? O pastor pensa em tudo o tempo todo. Sabe que... Eu perguntei para ela assim, eu falei, meu bem, você acha mesmo que é possível viver 30, 40 anos pelo amor sem enlouquecer? Porque o amor enlouquece a gente, né, irmãos? Porque as escolhas do amor é sempre as mais difíceis. Lembra? O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Tudo crê. Tudo perdoa. O amor não suspeita mal. O amor não é maldizente, é paciente, é longânimo. Não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Tem como viver 30, 40 anos assim, amando, 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 e chegar uma hora num... Vamos ser sinceros. É difícil, não é? Aí o verso 8 diz assim, disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Pedro estava dizendo assim, eu não aceito isso. Não aceito essa inversão da pirâmide, Jesus. Não aceito essa forma de tratamento diferenciada. Eu não aceito abrir mão da posição que consegui com os meus esforços próprios. Se eu aceitar que o Senhor, que está acima de mim, me sirva, imagina o que vai acontecer comigo para baixo. Jesus falou assim, é exatamente isso que eu queria que você entendesse. Era exatamente aí que eu queria chegar. Agora veja o verso 9, até o verso 11. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Limpo do quê? Ou sujo do quê? Jesus não falou, falou? Jesus só falou assim, não, você já está limpo. Não precisa lavar a cabeça, não precisa lavar sua mão. Você já tomou banho, Pedro.
Só o seu pé que sujou agora, nessa saidinha que você deu aí. E é interessante como suja o pé mesmo, né? Uma saidinha de nada já suja o pé. Algumas culturas têm o hábito de deixar o sapato fora de casa e entrar em casa sem sapato. Porque é nos pés que a maioria da sujeira fica, não é? Eu imagino, meus irmãos, e posso deduzir do próprio texto, e convido você a pensar comigo, Jesus está falando limpo da sujeira que o poder destrutivo produz nas pessoas. Deixa eu te perguntar, qual é a fonte, qual é o grande gerador do esgoto que todo dia a gente tem que assistir na televisão nos últimos quase 2 anos? Baseado no quê? E no dinheiro. O apóstolo Paulo nos responderia e nos faria os seguintes alertas. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Para o Paulo, o amor ao dinheiro, não o dinheiro, é a raiz de todos os males. Veja só então, olha só, Lutz. O texto começa falando que Jesus estava diante da Páscoa e ele sabia que o cordeiro pascal, morto lá no passado, agora era ele. O João também sabia. Eis o cordeiro de Deus que tira a sujeira do mundo. Ele amou e permaneceu amando. Aí entra o Judas. Tipo nós. Induzido pelo poder, pelo diabo. Induzido pelo diabo. É interessante isso, né? O Paulo está dizendo assim, ó, algumas pessoas, alguns cristãos amaram esse negócio e atraíram para si muitos problemas. Foi o caso do Judas, não foi? Tanto é que no final ele vai lá, quer devolver as moedas, e ele joga as moedas lá, vai embora, mas mesmo assim ele fica doido e acaba se matando. Então, Jesus está dizendo assim, Pedro, você já foi limpo, você já ouviu o Evangelho, você já desistiu de amar o mundo, você já desistiu do caminho do poder, Pedro. Você já conheceu o poder do amor. Você já conheceu a graça de Deus. Você sabe que o Deus é nosso Pai. Você sabe que Deus ama você, independente de quem você é, do que você fazia. Pedro, tu era um pescador. Lucas, tu era um médico. Mateus, tu era um cobrador de impostos. Vocês já sabem que são pessoas simples, mas que possuem toda a riqueza do amor de Deus. Vocês já foram limpos de viver nessa escravidão do pecado. Tudo bem que de vez em quando precisa lavar os pés. Mas vocês não vivem mais nessa dinâmica de sujeira, vive? Então é isso. Então deixa eu lavar só seu pé. Aí, meus irmãos, o verso 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entenderam o que eu lhes fiz? E aqui eu tenho que perguntar para você, você entendeu o que estava acontecendo naquele momento? Versículo 12, para tudo. Você está entendendo o que estava acontecendo naquele momento? E agora eu trago para cá. Você está entendendo o que está acontecendo agora? É hora de eu tirar minha gravata.
Aí é mais fácil. Pronto. Ok. Você entendeu o que aconteceu? Jesus vai nos ensinar, vai nos explicar isso. Veja aí o verso 13. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre, senhor, e com razão, pois eu o sou. Isso é verdade. Há uma diferença entre eu e você. Você diz que eu sou senhor e mestre. De fato é verdade, eu sou mesmo. Na minha interpretação, meus irmãos, e eu espero que o Espírito Santo confirme isso no seu coração, Jesus está dizendo, é verdade que as pessoas possuem diferentes funções sociais e que assim acabam por possuir diferentes graus de reconhecimento por seus papéis na sociedade. Isso faz sentido e tem razão de ser. É verdade que existe uma diferença entre pessoas e pessoas. Por exemplo, qual a diferença entre um cirurgião neonatal? Um indivíduo que pega uma criança, ainda no ventre da mãe, e entra dentro dessa criança e desinverte uma veia cardíaca para salvar a vida dessa criança. E o porteiro do seu prédio. Qual a diferença entre esses dois indivíduos? Não estou falando do ponto de vista do valor diante de Deus, ou do valor da vida humana. Não estou falando disso. Eu estou falando que um fica lá sentado, aperta botão, fecha botão, aperta botão, fecha botão. E precisa de alguém para apertar botão, fechar botão, tá certo? Mas eu estou falando de um outro que deu 20 anos, 30 anos da sua vida para poder salvar um inocente, uma criança que ainda está no ventre da mãe. Como é que nós vamos olhar para essas duas pessoas com funções sociais opostas, distintas, e não vamos perceber que uma possui valor social maior do que outra? Faz sentido isso? Depois não vai sair dizendo aí, o pastor falou que os pedreiros não valem nada porque você vai ofender a minha classe. Quer ver uma coisa? Eu vou exemplificar isso de outro jeito. Não, o verso da frente eu explico isso. Vamos lá, 14 e 15. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. O que Jesus está dizendo, meus irmãos, salvo o meu engano, é que no verso 13 ele está dizendo assim, é verdade, existem pessoas na sociedade que têm funções diferentes e por suas funções diferentes acabam adquirindo um reconhecimento do seu papel na sociedade diferente uns dos outros. Agora, isso aqui é normal. O que não é normal e o que importa de verdade é se quando essas pessoas que estão desfrutando de um reconhecimento maior servem as pessoas que não possuem o mesmo reconhecimento. Quer ver? Eu vou explicar isso. Você já deve ter ido em 2 tipos de médico. Os 2 se formaram na mesma escola de medicina, os 2 têm o mesmo diploma, os 2 cobram o mesmo preço de consulta, os 2 atendem no mesmo hospital. Você senta diante dele, ele não olha na sua cara, ele não toca o seu corpo, ele não quer saber nem exatamente o seu nome. Ele ouve você, de olhos baixos, te dá um remédio, assina um papel e te manda embora. Tu compra o remédio, toma e fica boa. Esse é um tipo de médico. Tem um outro tipo de médico que abre a porta do consultório, pede para você sentar, pergunta seu nome, o que a senhora está sentindo, toca no seu ombro, tira sua pressão, pede para ouvir seu coração. E depois te dá uma receita. E tu toma aquele remédio, assim, meu Deus do céu, Deus me deu um remédio. Porque os médicos se sentem Deus.
quando você encontra um médico humano, você nunca mais quer abandonar ele, não é? É disso que Jesus está falando. É normal que existam pessoas que tenham um reconhecimento público maior. O que não é normal é que essas pessoas que usufruem desse reconhecimento sirvam as pessoas que não usufruem desse reconhecimento. O que eu quero que vocês façam? Invertam essa lógica da sociedade. Conhecimento não é para você ficar rico, meu filho. Medicina não é para você ficar rico. Eu não chamei você para você ficar rico. Você vai até ficar rico, por causa do papel que você faz. Mas eu chamei você para salvar pessoas. Bom, se nós fôssemos para o verso 22, aliás, no capítulo 22 de Lucas, é o mesmo texto, nós estamos na mesma história. Lucas 22, de 24 a 27, diz assim, não precisa abrir não, se você não quiser. Olha só que interessante. Logo depois deles tomarem a ceia, aliás, abre lá, vai. Isso aqui é trágico se não fosse cômico. Lucas 22, é o mesmo momento, numa outra leitura, na leitura de Lucas 22, de 24 a 27. Veja que no versículo 7 começa aí a ceia do Senhor. Tá certo? Desejei ansiosamente comer a Páscoa com vocês, versículo 15. Aí no verso 24, depois da ceia, olha que conversa interessante. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de quem era considerado o maior. Ah, faça-me um favor. Você está de brincadeira, meu? Eu não estou acreditando nisso. Acabaram de tomar a ceia. Acabaram de reconhecer quem é o maior. Surgiu essa conversinha. E a conversinha foi longe. Jesus lhe disse, Jesus teve que intervir, né? Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas também são chamados de benfeitores. Mas vocês não serão assim, pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Volta lá para o João 13. O que mais importa, meus irmãos, verso 16 e caminhando para a ceia agora. Verso 16. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro ou apóstolo é maior do que aquele que o enviou. Jesus está dizendo assim, a pirâmide não serve para nada. Mas tem uma coisa aqui que me intrigou, e eu fiquei pensando nesse trem aqui. Olha só, Jesus está dizendo assim, nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Faz sentido isso, não? Não faz sentido isso. Se Jesus dissesse assim, ó, nenhum senhor é maior do que o seu escravo, e nenhum poderoso que envia alguém com uma mensagem é maior do que o mensageiro. Faz sentido, não faz? Nenhum senhor é maior do que o escravo. O escravo está lá embaixo e o senhor está aqui em cima. Jesus está pegando o senhor e descendo ele
na condição de escravo, não é? Nenhum senhor é maior do que seu escravo. O que o texto está dizendo? Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Não é esquisito isso? Deixa eu perguntar para você. A ordem dos fatores altera o produto nesse caso? É a mesma coisa dizer assim, nenhum escravo é maior do que o seu senhor? É a mesma coisa dizer que nenhum senhor é maior do que o seu escravo? Tanto faz. Será que Jesus se confundiu aqui? É isso, será? Porque se ele falasse assim, nenhum senhor é maior do que seu escravo, para mim, que estava ouvindo o discurso assim, olha, os grandão não vale mais do que os pequenos. Ah, faz sentido. Então, não tem nenhuma pessoa, nenhum senhor que é maior do que os pequenos. Quem está no topo da pirâmide não é maior do que quem está na base da pirâmide. Isso faria sentido na minha cabeça. Mas Jesus não falou isso. Jesus falou, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. E nenhum mensageiro é maior do que quem mandou ele levar a mensagem. Por que Jesus inverteu agora a pirâmide, irmãos? Ele pegou de baixo para cima e não de cima para baixo. Porque de cima para baixo seria mais lógico, você concorda comigo? A minha resposta a essa pergunta foi a seguinte. Jesus tinha uma intenção. Novamente, meus irmãos, não se trata do valor da vida humana. Preste bem atenção nisso. Quero reafirmar, está gravando. Temos o mesmo valor diante de Deus. A questão é a pirâmide social novamente. Jesus está falando aos seus discípulos, e os discípulos pensavam que estavam aonde na pirâmide? Na base da pirâmide e em ascensão ao topo da pirâmide. Não é essa a conversa deles que acabei de ler? Afinal, quem é que tem mais poder aqui entre nós? Nós era do povão, agora a gente anda com o Messias. E quando tudo estiver feito, quem vai sentar do lado direito, quem vai sentar do lado esquerdo, quem é que vai ter poder aqui? Quem é que vai mandar? Então Jesus está dizendo assim, ó, vocês que estão embaixo, não pensem que vão subir alguma espécie de escada, de pirâmide social, e vão ultrapassar os seus senhores. E aí o texto deixa a gente entender que Jesus é o servo. E Deus é seu Senhor. Jesus é o enviado. E Deus é quem o envia. Vocês não precisam ficar vivendo nessa coisa louca de querer subir na pirâmide social. Achando que um dia vocês vão ultrapassar alguém. Esquece esse negócio de pirâmide. Esquece isso. O valor da vida de vocês não está condicionado a isso. Tenham consciência do amor que Deus tem por vocês agora. E o verso 17, na minha opinião, é a resposta do que está falando o texto, pelo menos nessa manhã. Pegadinha. Verso 17. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem ou se as viverem. Parece que Jesus estava falando sobre o caminho da felicidade. Ah, você entendeu essa história? Ah, eu entendi. Então, agora que você entendeu, você quer ser feliz? Quero. Então viva isso. Viva pelo amor. Não deixe de amar. Tenha consciência de que a sua vida é curta, breve como um sopro, um sono.
Chega de viver para si até agora. Abre mão de você, mano. Abraça o amor. Viva para a glória de Deus. Sirva pessoas. Ame pessoas. Parece que já estabeleceram a seguinte premissa: ninguém é feliz porque encontrou a felicidade. As pessoas são felizes porque encontraram significado para a sua existência. Logo, a seguinte pergunta tem que ser feita: como eu posso ser feliz? Não, essa pergunta está errada. O que dá sentido à minha vida que me torna feliz? Na boca de Jesus, o que dá sentido à vida de cada um de nós é o amor. É o caminho do amor e não o caminho do poder.